Bom, os políticos condenados à inelegibilidade pela lei da ficha limpa devem ficar fora das urnas por, no máximo, 8 anos a contar da condenação. É o que define um projeto de lei complementar aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora, o texto segue para análise do plenário da Casa. Atualmente, o prazo de inelegibilidade é de 8 anos a partir do final do cumprimento da pena para crimes comuns contra a vida, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas, entre outros. No caso de delitos eleitorais de menor gravidade ou de improbidade administrativa, a inelegibilidade dura por todo o mandato e por mais 8 anos após o término do mandato, no qual o político foi condenado. De autoria da deputada Dani Cunha, do União do Rio de Janeiro, o texto traz uma série de outras alterações. Entre elas, estabelece o limite de 12 anos de inelegibilidade, ainda que a pessoa tenha diversas condenações. Texto que também define que as mudanças devem valer para casos de inelegibilidades já definidos e não apenas para as próximas condenações. Muita gente contra a proposta, especialistas, parlamentares e, entre elas, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, que apresentou emendas ao PLP com o objetivo de manter o rigor da lei. A gente fala agora com ele, com o senador Alessandro Vieira, que gentilmente vai conversar com a gente nessa sexta-feira. Boa tarde, o senador. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso, assunto importantíssimo, mudança aí numa lei importante no ano eleitoral e ano de eleições municipais. Agora, a gente disse que tem muitos especialistas contra essa mudança que o Senado está propondo aí fazer. O senhor apresentou aí algumas emendas para manter o rigor da lei da ficha limpa. Explica para a gente quais as emendas que o senhor sugeriu, o senhor apresentou e por que essa proposta não é uma boa proposta para as eleições? A gente apresentou uma sequência de emendas, se não me engano foram 8 emendas, todas elas tentando suprimir trechos dessa lei. É uma lei de autoria da deputada Dani Cunha, filha do Eduardo Cunha, ele mesmo sujeito às penas da ficha limpa. E o que a lei faz, essa proposta de lei faz, basicamente, é facilitar a vida daqueles que cometeram crimes. Tentamos essa supressão, o relator, o senador Everton do Maranhão, rejeitou todas as emendas e o projeto foi tratorado numa sessão esvaziada, remota, pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. Ele vai voltar a apresentar esse mesmo debate no plenário e é preciso que a população acompanhe isso com mais atenção e pressione, cobre seus parlamentares, porque veja qual é o sentido de você permitir que um cidadão que teve 300, 400 anos, às vezes, de pena, como a gente viu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, simplesmente ter uma borracha passada e poder voltar às urnas. Isso vai se repetir em todo o Brasil, nós temos vários casos notórios. E essa é mais uma proposta que vai num caminho que, infelizmente, nos últimos 3 ou 4 anos, talvez, vem fragilizando todo o aparato de repressão e de punição de quem comete crimes graves. A nossa expectativa, infelizmente, é baixa, considerando a quantidade de interesses envolvidos. A gente viu muita gente favorável aí da oposição, da base. É claro que isso vai beneficiar muita gente, como o senhor acabou de falar, mas existe algum motivo para essa proposta ter voltado, para a lei da ficha limpa ter voltado aí ao foco do Senado em ano eleitoral, algum objetivo específico? É uma ação que já se repete, né? Você teve, há algum tempo atrás, a votação de mudanças na lei de improbidade. E as mudanças aprovadas, também naquela época contra o meu voto, resolveram os problemas processuais de, se eu não estou enganado, 14 ou 17 senadores, inclusive o relator da época. Então, essa ausência de pudor em legislar em benefício próprio acaba criando essa situação que é trágica, que desgasta o legislativo, que reduz a credibilidade da população nos seus representantes e que, principalmente, prejudica o interesse público. Não há interesse público nenhum em você trazer de volta à cena política figuras que foram condenadas, inclusive com trânsito em julgado. Quer dizer, no Brasil a gente está rasgando a segurança jurídica, está rasgando a Constituição para beneficiar quem cometeu crime. Eu vou persistir na minha luta, certamente terei parceiros nessa luta, mas hoje seria um quadro de minoria, infelizmente. A gente vem falando aqui no boletim, senador, muito sobre a lei se tornar inócua. A gente falou também sobre a PEC da anistia aqui nessa semana, e a lei da ficha limpa não é diferente. Essas mudanças que são feitas no Senado ou no Congresso Nacional não são complicadas? O senhor acabou de falar, deixar
deixa uma descredibilidade grande, tanto para o Senado quanto para a própria lei, mas isso não pode tornar a lei inócua. Aparentemente, esse é o objetivo, é reduzir ao máximo as restrições para quem comete crime, é trazer de volta para o jogo aqueles que foram julgados e condenados por crimes graves. A gente tem que entender, infelizmente, no Brasil, a instância com potência para resolver isso é o eleitor. O eleitor que tem que ter a memória de, quando chegar o momento de voltar às urnas, lembrar quem foi que votou para aliviar a vida de bandido, quem foi que votou para trazer de volta corruptos, figuras notórias da política, com condenações em processos longos, penas graves. Essa é a única alternativa que nos resta, você ter um eleitor bem informado, que entenda o que está acontecendo no Brasil e que consiga separar, porque não é verdade que na política só tem gente desonesta, só tem bandido. Pelo contrário, tem muita gente honesta. Mas se eu igualo todo mundo, se eu devolvo para o jogo aqueles que erraram e foram punidos, eu acabo prejudicando toda a sociedade brasileira. Confiar no eleitor, tentar informá-lo da melhor forma possível e, nesse meio tempo, da nossa parte, já como parlamentar, seguir no combate, tentando evitar essas aprovações. Eu também votei contra a PEC da anistia e tantos outros projetos que, infelizmente, acabam conseguindo maioria, especialmente em votações desse formato. Esvaziadas, meio escondidas, para que você não tenha tanta atenção da população. O político, é bom lembrar isso, o político, seja ele bom ou ruim, o político sempre quer a boa atenção do eleitorado. Então, quando eles escolhem fazer votações importantes em momentos de baixa atenção, é porque tem sinal de coisa errada. É exatamente o que a gente vem falando aqui durante toda essa semana, senador. Para finalizar, além da preocupação da população, existe alguma coisa que o senhor, como parlamentar, e outros parlamentares que estão aí do seu lado contra essa mudança na ficha limpa, possam fazer se essa proposta passar? Existe algum recurso? Não, na minha visão, não. Você teria uma decisão que, a priori, vai ter algum questionamento de constitucionalidade com relação a atuar para casos anteriores, mas a gente já viu interpretações que favorecem esse entendimento. Então, de fato, é voto, disputa política, e se de fato a gente tivesse passo atrás da sociedade, é trabalhar para que na próxima eleição a gente consiga avançar. A gente já fez isso. A própria aprovação da lei da ficha limpa é uma demonstração da força da sociedade quando ela entende o seu papel, a sua importância. Ninguém quer ter em posições de poder gente corrupta, condenada, comprovadamente abusiva com relação ao dinheiro público. E é nossa missão tentar fazer com que isso não aconteça. Maravilha, senador. Nós aqui do Metrópolis, eu particularmente, continuo acompanhando então essa matéria que agora vai direto para o plenário do Senado. E eu agradeço a gentileza de ter participado aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo espaço.